E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo, nós vamos agora trabalhar com os coeficientes de flambagem dos elementos. Nós já articulamos a passarela no último vídeo. Lembrando que a articulação da passarela, o objetivo de articularmos alguns dos planos é buscar ter um comportamento mais próximo de uma treliça ideal, onde não há transferência de esforços fletores de uma barra para outra. Entretanto, como a gente já está trabalhando com um sistema reticulado treliçado, os esforços fletores eles acabam ficando limitados mesmos e não se transferem devido à geometria treliçada. Mas a gente articula aqui com esse intuito de garantir isso, ok? A articulação ela serve para restringir essa questão de transferência de esforço fletor entre barras. Entretanto, a gente precisa, apesar de estar articulado, também trabalhar com os coeficientes de flambagem. Só para lembrá-los, o coeficiente de flambagem é este coeficiente aqui. Como vocês podem ver aqui na tela, é este coeficiente que tem nas nossas normas de cálculo, que querem dizer o seguinte: de acordo com o grau de restrição à rotação e translação dos vínculos do elemento comprimido, ele vai ter uma caracterização de deformada. Consequentemente, isso vai influenciar duas coisas. Primeiro, na verificação de estado limite de serviço, onde eu tenho um limitante de esbeltez da seção transversal, e segundo, no estado limite último, na carga axial de flambagem elástica. Por exemplo, um pilar curto aqui é um pilar menos esbelto, porque ele tem um comprimento muito reduzido em relação à seção transversal. Então o mecanismo de falha dele pode ser por esmagamento, acizaiamento. Agora, se eu tenho um pilar longo, um pilar esbelto, com a mesma seção transversal, e se isso daqui ainda por cima for rotulado, caracterizado como rotulado, ele vai ter um comportamento de flambagem, uma estabilidade por flexão muito característico. E aí eu vou ter o valor de K específico para cada tipo de vinculação. Lembrando que para passarelas, para sistemas reticulados treliçados, geralmente a gente trabalha com K igual a 1, partindo do pressuposto das rotações livres, não porque há um pino, mas porque a gente tem uma esbeltez muito pequena da seção transversal em relação ao comprimento. Então isso garante uma flexão, uma pouca restrição à rotação nas extremidades. Então a gente trabalha com K próximo a 1. Mas eu vou explicar na modelagem que a gente vai adotar um pouquinho diferente, tá? Em relação a isso. Mas se tratando de coeficiente de estado limite último, o meu K ele vai entrar aqui no cálculo axial da flambagem elástica. Então perceba que ele pode reduzir ou aumentar o meu comprimento de flambagem. Eu tenho um comprimento geométrico, que é o comprimento da seção transversal, e o comprimento de flambagem, que é o geométrico vezes o K. Então a resistência axial à compressão é inversamente proporcional ao quadrado do comprimento de flambagem. Então eu preciso tomar muito cuidado com esse K para calcular o estado limite último. E para o serviço, eu tenho que lembrar que para elementos comprimidos, o K, o lambda, que é KL sobre o raio de geração, é menor que 200. Então ele vai entrar aqui também no estado limite último, no estado limite de serviço. Por isso que a gente tem que colocar o nosso coeficiente de flambagem lá no CIA, ok? Então, voltando aqui, vamos lá. Vamos por partes. Eu peço que vocês prestem bastante atenção e repliquem essas ações que eu vou fazer aqui. Primeiramente, eu vou começar pelos banzos. Deixa eu trazer meu rosto um pouco para cá, diminuir. Eu vou vir aqui na minha parte de camadas, em todas as camadas visíveis, e vou deixar apenas banzo superior e inferior ativo. Eu vou fechar, ok? Aqui tá os meus apoios aparecendo, eu vou ocultá-los aqui no meu canto direito inferior.
eu preciso criar grupos de flambagem. O grupo de flambagem, cada elemento, cada coeficiente de flambagem, ele é criado entre as articulações. Então, eu tenho aqui nos banzos dois tipos de elementos. Articulações entre dois tramos de banzos, como neste caso aqui e neste caso aqui, e articulações entre um tramo de banzo. Então, eu vou ter dois grupos de flambagem, ok? Então, eu tenho cada grupo de flambagem, cada coeficiente de flambagem para tramos entre articulações. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso vir aqui, como eu sempre gosto de trabalhar, e escrever flambagem. Já vou ter aqui, ó, configuração, grupos de flambagem, e eu seleciono grupos de flambagem, e já posso entrar aqui. Se você perceber, a hora que você escreve flambagem aqui, ele vai ter a opção aqui, ó, me mostra. E aí também estará aqui, ó, estrutura e análise, grupo de flambagem, ok? Então eu gosto muito de utilizar o C-Spotlight para encontrar esta configuração. Ou vamos criar, selecione um dos banzos, vai abrir aqui a minha janela de propriedades e aqui você vai ver que ele aparece quando você estiver aqui com o meu elemento barra aqui selecionado, ele já aparece aqui na flambagem. Então já tem um grupo de flambagem padrão aqui. Se eu clicar aqui na frente, ele vai abrir a minha janela de configuração de flambagem, ok? Lembrando que eu preciso estar com a opção aqui, ó, na minha janela de propriedades, como avançada, tá? Se tiver como simplificado, não vai aparecer. Então eu clico aqui como avançado, ele vai estar aqui, ó, flambagem. Então talvez aqui seja mais simples de trabalhar. Então a gente vai fazer o seguinte, seleciona este tramo duplo, venho aqui no meu elemento de barra, vou clicar aqui para abrir a configuração de flambagem. Aqui eu vou explicar o que você tem aqui de opção para trabalhar. Estamos dentro da configuração de comprimento e coeficiente de flambagem. Nós temos aqui uma visualização do grupo de dois tramos, que representa o miolo aqui, né, exceto as extremidades, todos os banzos superiores, exceto as extremidades, e todos os banzos inferiores. Então eu vou colocar aqui como banzo 1, vou chamar de banzo 1, banzos 1. Esse meu grupo de flambagem vai chamar banzo 1. Aqui na representação, eu vou estar trabalhando entre esses triângulos aqui, significam os vínculos. Então aqui eu tenho uma restrição, aqui a translação em Z. Se eu clicar aqui no ZZ, eu vou ter uma restrição à translação em X. Se você olhar aqui o sistema de coordenada global, você vai entender que é a translação em X, e só que a rotação é em torno de Z. E aqui a rotação em torno de Y. Por quê? A convenção aqui é pelo Rho-Code, a seção transversal dos perfis, o eixo horizontal é o Y, o vertical é o Z. Então aqui, em torno do eixo horizontal, eu vou ter em torno de Y e Y. Então aqui é a minha flambagem em torno de Y e Y. Concorda que aqui eu tenho diagonal, aqui eu tenho diagonal. Aqui no meio, eu não vou ter diagonal, então essa translação vertical é permitida. Então o triângulo tracejado, ele mostra que tem um nó aqui, mas está livre a movimentação, então eu tenho que deixar desse jeito aqui mesmo. Tá? Então não quebre, deixe o triângulo tracejado para permitir essa translação vertical. Esse símbolo de deslocabilidade, se você clicar nele e mudar para indeslocável, você vai perceber que mudou aqui, ó, ativa e desativa a deslocabilidade YY. O CIA usa essa configuração aqui para cálculo automático de coeficiente de flambagem. A gente vai inserir
a maioria dos coeficientes, tá? Então, ele faz os cálculos a partir da deslocabilidade global da estrutura para determinar um K. Então, se você quiser deixar que o CIA calcule, deixe tudo como deslocável e aqui ele vai, no coeficiente, ele vai calcular, tá? Então, mas a gente vai imputar os nossos coeficientes de normas. Então, basicamente, nós vamos deixar todos como deslocáveis, embora a gente isso aqui não vai interferir para a gente, porque nós não vamos pedir para calcular, nós vamos colocar os valores, e isso nos dois sentidos, tá? Aqui também, ó. Em torno de y, em torno de z. Em torno de z, aqui no nó do meio, como eu tenho o contraventamento do plano superior, eu tenho um impedimento, sim, dessa translação. Então eu vou quebrar aqui o comprimento de flambagem em 2 tramos e vai ficar dessa forma. Então no y tá ok, o comprimento de flambagem é isso daqui tudo, e no z está ok, o comprimento de flambagem é a metade do y. Então você percebe que a esbeltez ela é determinada em função do comprimento de flambagem e do K, e do raio de giração. Então eu tenho um comprimento de 5 metros aqui para Y e tenho um comprimento de flambagem de 2,5 metros para Z. É importante que você perceba isso. E os fatores? Em torno de y, a norma NBR 16239, que é a norma de tubos, ela fala o seguinte, que para banzos no plano e fora do plano, banzos tubulares, o coeficiente de flambagem pode ser considerado como 0,9, ok? Então, como a gente pode considerar como 0,9, eu tenho um ganho considerável de resistência, é um coeficiente menor que 1, então quanto menor o coeficiente, menor o comprimento de flambagem total. Então eu vou colocar YY, coeficiente de flambagem, eu venho aqui em fator, eu vou colocar aqui como 0,9, ok, deixo como deslocado, como a gente já falou, e vou salvar. A hora que você salva, ele já sai da configuração. Volte aqui na configuração, porque a gente só colocou em torno do Y. Então aqui, ó, Y 0,9, agora eu vou em torno de Z. Em torno de Z, a mesma coisa. No plano e fora do plano da treliça principal, eu posso considerar um fator de 0,9. Por que apareceu 2 aqui, Daniel? Porque eu tenho duas barras. Então, 0,9 para os dois. Ok? Perfeito. Se você já rodou o modelo, você vai vir aqui em resultados. Aqui em resultados, nós vamos ter uma verificação rápida da esbeltez do elemento. Então você precisa vir aqui em resultado e aí você vai clicar aqui, ó, nesta barra aqui vermelhinha, você vai clicar, na verdade você clica aqui, ó, regenerar desatualizados. Ao regenerar, você mudou os coeficientes, ele vai calcular a esbeltez do meu elemento. Então, por que é importante os nomes? Eu falei lá no começo. Eu estou com o banzo superior esquerdo 2, banzo superior esquerdo 3. Então eu já sei, só pelo nome eu já sei onde está o elemento. É um banzo superior, eu estou como deslocável, que é aquela configuração do CIA que eu falei. Meu comprimento geométrico, por causa dessa configuração das extremidades que eu mostrei, é 5 para Y, o de cima é o Y, de baixo é o Z. 2,5 em torno de Z. Os dois K 0,9, 0,9 vezes 5, 4,5, 0,9 vezes 2,5, 2,25. Então meu comprimento de flambagem é menor que o geométrico. E aí eu vou calcular o lambda. O lambda aqui tem que ser menor que 200 para elementos comprimidos. Então, ok, o meu elemento está passando para a verificação de esbeltez. E aqui também o torsional, né, que a gente não configurou. Geralmente não temos problemas de torção em tubo. E também a flambagem lateral por torção, mas a gente está trabalhando uma treliça, então não tem muito essa questão aqui. Então eu salvo, e aí eu já tenho meu primeiro grupo de flambagem para o banzo, que é o grupo de flambagem para elementos de 2 tramos. Eu vou fazer o seguinte, ESC, perceba que se eu clicar aqui neste banzo lateral, ele já vai mostrar que o grupo de flambagem padrão, o banzo 1 que a gente criou está aqui. Então eu preciso aplicar agora a configuração de flambagem nos demais banzos.
Tchau.